Eu trabalhei 4 anos aqui na Globo São Paulo, né? Fui contratado inicialmente para ser editor executivo da Lilian Witfib, onde fiquei com ela 2 anos, 1 ano e meio por aí. Aí fui promovido a chefe de redação de São Paulo, onde fiquei durante quase 2 anos nessa função. Foi quando o diretor de jornalismo de São Paulo, que na época era o Amaury Soares, me chamou e perguntou se eu queria trabalhar em Minas Gerais como diretor de jornalismo. Tinham duas missões para mim lá. A primeira com relação aos programas jornalísticos, telejornais e programas. Eles estavam com um problema sério de audiência, especialmente perdendo para o SBT, que lá em Minas é TV alterosa. A segunda tarefa era blindar o jornalismo da utilização indevida pelo diretor regional, né? Que é usar o jornalismo como um instrumento político, um instrumento comercial, um instrumento de favor pessoal. Sabe, é o modelo de você ir lá cobrar a autoridade, por que a política de saneamento não está funcionando, porque a política de segurança não está funcionando, por que os hospitais não estão funcionando, enfim. Você ser um pouco o porta-voz da sua audiência. Flagrantes registrados nos últimos 3 dias. Crianças e adolescentes fumam a droga e não se intimidam com a polícia. As imagens mostram viaturas circulando pela região. A partir do momento que a viatura está fazendo isso lá e ela não está cumprindo a missão, nós temos que verificar essa falha que está acontecendo lá. Eu instruí o repórter da seguinte forma: você vai, pergunta sobre o fato, e se ele te desmentir, você fala que tem as imagens. Você está igual o Santos Dumont. Não, eu tenho a imagem, eu provo para você e está lá na minha TV. Não, você está igual o Santos Dumont, não é por aí não. Mas eu tenho direito, como apresentador, e qualquer um apresentador, tem o direito de fazer o quê? De emitir a minha opinião. E eu o fazia. Sempre cobrando do governo. Entendeu? E aí eu era veladamente proibido de fazê-lo através do chefe lá, do Márcio Dotti. A partir de hoje, eu quero tudo que você for fazer lá, eu quero na minha sala. Não é possível. Porque por mais que você tenha um roteiro ali, o programa é ao vivo. Assim como todas as capitais fazem, todas as emissoras fizeram, nós convidamos o governador eleito, que era o Aécio Neves, para uma entrevista longa, que se chama E Agora Governador? No caso do Aécio, não foi possível a gente colocar, porque ele não topou no começo, enrolou. Perdemos, todo mundo fez, a gente não fez. Mas eu prometo te dar uma entrevista no telejornal local, assim que for possível. Bem, eu saí de férias no mês de janeiro, né, e na segunda-feira que eu voltei de férias, eu soube, pelo chefe de redação, de que o Aécio tinha concordado em dar entrevista. Quando a entrevista acabou de ser exibida, a Heloísa, que era a assessora do governador, chegou para mim e falou assim: Marco, isso não estava combinado. Essas perguntas não estavam combinadas. A Andréia Neves está te acompanhando lá. Então está sendo gravado o teu programa lá. Pô, não pode falar isso aqui não, porque tem uma grana do governo. Teu programa está sendo gravado pela assessoria de comunicação do governo. Ah, porque alguém lá está ligando e dizendo que você... A gente fez a reportagem foi ao ar, o Zezé Perrella brincou comigo, tinha pessoas na recepção e tal, a esposa dele estava lá, ele foi saindo, ele brincou, agora quando o Aécio assumir aí, nós vamos mandar você embora. Aí quando ele foi dar entrevista para nós, viu que era o nosso microfone, ele já bateu a mão na câmera e falou que pra gente não dava mais entrevista. Josemar me falou que essa nota estava o aborrecendo, porque desde de manhã o diretor executivo do jornal, Dr. Álvaro Teixeira da Costa, tinha ligado reclamando e que, inclusive, ele
teria que, a contragosto, me demitir. Inclusive, acenou com a possibilidade de eu fazer uma troca com outro jornalista que estava no Correio aqui em Brasília, um jornalista mineiro. Eu topei na hora, disse, não, tranquilo, por mim essa saída é boa. Até o momento em que o diretor regional me disse, olha, a Andréia Neves me ligou e reclamando aqui da cobertura de jornalismo. Eu falei, não tem problema, peça para ela me ligar. Nesse almoço, a Andréia me disse tranquilamente que havia sido exibida uma reportagem no Jornal Nacional sobre um consumo de crack a alguns metros da delegacia de investigação. O rapaz de camisa escura usa um cachimbo encostado no muro. O menino passa a manhã jogado na calçada depois de consumir a droga. O Departamento de Investigações de Minas Gerais fica a menos de 150 metros da Rua do Crack. Nós estamos quase que impossibilitados, tendo em vista que os nossos policiais, desviados de função para tomar conta de presos, e além do mais, as nossas cadeias estão superlotadas. A decisão de colocar isso no ar é de quem recebe, não é de quem oferece. Porque aquilo que eu te falei, em tese, eu queria que todo dia tivesse uma matéria de Minas no Jornal Nacional. A Rua do Crack, em Belo Horizonte, funcionou normalmente hoje de manhã. Quando a Andréia falou, senhor Marco, essa matéria veio num momento ruim para o governo do Estado. Eles ficam andando aqui no bairro, soltando umas pessoas para comprar droga à noite. E à noite eles roubam as casas. Os comerciantes também estão acuados e muitos fecharam as portas por causa dos assaltos que são frequentes. Nesta loja, as marcas do tiroteio. Os clientes estão sumindo daqui. O mérito não me diz respeito. Entendeu? A partir do momento em que eu tenho esse flagrante, se isso vai ser bom para o governo ou não vai, eu não tenho nada com isso. O que eu tenho a obrigação é de ouvir o outro lado. Temos clareza de que a corrupção policial é parte do crime organizado. Há diretriz clara do atual governo de fortalecimento das corregedorias. Acreditamos que esse é um caminho fundamental e, ao mesmo tempo, passa pelo fortalecimento do controle externo da atividade policial. A partir dali, toda e qualquer notícia que pudesse contrariar o governo, negativa ao governo, era contestada. E aí é pelos assessores, não é pela Andréia. Então, essa decisão na TV Globo foi não de enfrentamento, mas de você não ceder. E contava, eu imaginava que pudesse contar, com o apoio integral da direção de jornalismo do Rio de Janeiro. E aí tinha outros ingredientes, né? Porque o governo estava devendo 600 mil reais ainda do governo Itamar, e tinha congelado todas as... Não estava gastando em publicidade. Nada. Mil vezes fui chamado na sala do chefe lá, me falando, porra, não é assim, você entendeu como? Você dá um tempo aí, você está falando muito do comando da polícia, você não pode criar insegurança. Ora, eu não estou criando insegurança, eu quero uma estratégia. E aí eu saí, quer dizer, aí me saíram, né? Ou saíram comigo desse trabalho sério. Isso aconteceu em novembro e em dezembro acabou o governo Itamar Franco, em janeiro assumiu o Aécio Neves, que baixou a medida no governo, 100 dias que o governo podia nem contratar nem demitir. E com 103 dias exatamente eu acabei sendo demitido da TV Minas. E segundo palavras do próprio diretor de jornalismo, eu estava sendo demitido por causa do caso Cruzeiro. Curiosamente, 6 meses eu fiquei desempregado, ninguém em Belo Horizonte quis me dar emprego. Na conversa seguinte, no outro dia, ele fez, olha, não consegui nem aquela outra saída, um negocinho, eu vou ter que demitir mesmo. Eu disse, não, tudo bem. Igual a Covas, porque a ideia que eu queria passar era o seguinte, quando governos, qualquer que seja, fazem um ajuste fiscal, reduzem gastos, cortam cargos comissionados, etc.,
a popularidade deles baixa. Dentro de redação tem muita... Olha, cuidado que os caras aí são fechados com essa. É óbvio que a gente sabe da proximidade do grupo. Do grupo de comunicação Estaminas com o governo do Aécio. Dentro do jornal Estado de Minas isso é público e notório. Segundo o próprio diretor regional me falou, ele continuava recebendo ligações da André, segundo ele. E ele teria dito a André, olha, então vai acalmar para o Rio de Janeiro. Quando eu fui ao Rio de Janeiro, eu disse ao diretor nacional, que é o Schroeder, eu disse o seguinte, Schroeder, olha, é do jogo. Agora, eu só não posso, ser surpreendido, porque eu saí de São Paulo para cá, a pedido de vocês, sabendo que era um trabalho delicado. Por ironia, o próprio diretor regional, que eu fui lá para... foi quem me chamou e me demitiu. Ele já tinha acertado a minha demissão no Rio de Janeiro. Tudo que fizesse menção à notícia do governo, nenhuma notícia poderia ir ao ar sem a prévia aprovação do novo diretor. Então mas e aquela história lá da blindagem lá atrás, aquilo morreu, aquilo acabou. Você nunca via nas matérias as reivindicações quais eram e como que estava sendo o processo de negociação com o governo. Nós detectamos um alinhamento editorial favorável ao governo do Estado e detectamos a ausência de opiniões divergentes aos programas e atividades do governo do Estado. Eu levantei um assunto no show de bola discutindo sobre a lavagem de dinheiro no futebol mundial. No dia seguinte, eu fui afastado, fiquei uma semana fora do ar. Apenas me avisaram que do jeito que foi conduzido o programa, deu-se a impressão que eu estava acusando uma empresa que patrocina um time de futebol. Pessoas portadoras de necessidades especiais. Não, aqui vão entrar autoridades. E olha, se falta ingresso para o povo, só 42 mil ingressos colocados à venda, com o cambista hoje vendendo ingresso aqui a R$400, sobra ingresso, Nascimento, para os convidados especiais da CBF e do governo de Minas. Mais de 10 mil pessoas. A gente gosta do Cajuru porque ele pega no pé mesmo. Tinha o diretor, o Paulinho, o editor, me dizia no ponto: vai, Cajuru, a audiência está crescendo. Está indo 5, 5,5, 6, 6,5. Cajuru, chegamos a 7. Um desrespeito ao torcedor na venda de ingresso. O torcedor é tratado como um lixo. Entrevistei as pessoas porque o meu produtor falou: entrevista o povo. Eu entrevistei. E você, meu querido, você não conseguiu entrar aqui? O seu portão não entrou até agora? Bom, aqui na verdade, como é que é o negócio? Só o quê? Só os convidados do governador. E o que tem é a festa dele.
Bom, um pequeno problema aqui agora, um conflito. Vamos ao primeiro intervalo do Esporte Total e voltamos já já. Esse até já não existiu. Eu não voltei pro ar. Até ontem, às 11 horas da manhã, quando fui comunicado da rescisão de contrato com a Band. Ele precisa ser desmascarado, porque tem jornalista em Belo Horizonte perdendo emprego, Clodovil, por causa dele. A irmãzinha dele, a dona Andréia, pede a cabeça de jornalista por telefone. E a Band sofreu uma grande pressão, como a pressão anterior do principal patrocinador dela para também me tirar do ar. E pronto, agora, que o governador Aécio Neves participou disso, ele participou e deve estar sorrindo. A imagem aqui dos policiais reclamando. Esse índice é inaceitável. Dessa forma, o governo efetivamente levou os policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários, a essa situação de paralisação. Os 6% já representam o esforço máximo que o governo está fazendo para este ano. Então a Polícia Militar, a princípio, estará fazendo o seu papel, cumprindo a sua missão normal. Em 97, a mídia teve uma liberdade grande e, de alguma forma, até construiu e potencializou a liderança. O governo trabalhou no sentido de aprendeu a lição de 97 e colocou o que nós chamamos aí da mordaça e da censura econômica. Nós recebemos ligações de colegas de Belo Horizonte, e aí de várias redações, tanto rádio, TV quanto impresso, de que estava tendo vigilância nas redações, né, por parte dos diretores das empresas, para que não saísse nenhuma matéria, né, que fosse desfavorável ao governo do Estado. Existe um acordo empresarial aí por trás disso, né? Então, os donos de veículos são corresponsáveis. Chegamos a fazer uma representação no Ministério Público Federal, que infelizmente não deu em nada, porque o Ministério Público Federal encaminhou para o estadual, que por sua vez arquivou. Depois de 10 anos, Minas Gerais conseguiu zerar o déficit das contas públicas. O governador Aécio Neves anunciou hoje que a arrecadação foi maior do que as despesas. Entenda por que é um dia histórico para os mineiros. Usando métodos de negociação da iniciativa privada para administrar o Estado, Minas Gerais superou uma década com as contas no vermelho. Para equilibrar as contas do Estado, o governo teve que fazer um rigoroso ajuste. Extinguiu 1/3 das secretarias, cortou mais de 3.000 cargos e funções comissionadas. É o fim do cheque pré-datado em Minas Gerais. Com todos esses mecanismos de controle, o Estado só gasta aquilo que tem para gastar. Ele acaba com a pessoa. O crack, ele é terrível. O local ficou conhecido como Cracolândia.
Por todo lado, rodas de fumo e negócios. Há 1 ano e meio foi criado o GEPAR, grupo especializado em policiamento em áreas de risco. Pelo menos 8 chefes do tráfico foram presos. Em 3 grandes operações de repressão ao consumo de drogas, 92 usuários foram presos com crack. Ao invés de apenas a ação repressiva, se oferece àqueles indivíduos a condição de serem encaminhados para um processo terapêutico. Que nós saímos em 2 anos apenas, de um déficit de 2,4 bilhões de reais, ano passado para o equilíbrio das contas, esse ano para um superávit de 1 bilhão e 700 e ano que vem de 4. Você tem um livro sobre o Tancredo. Vamos dar uma olhada nas fotos?